gravar, né? Então, a gente começa a gravar falando sério agora, né? Primeira coisa, pessoal, tá? Boa noite a todos, para ficar na gravação, né? Para dizer que começamos agora, né? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o grau B, aula 11, né? Metade do semestre. Já vamos falar daqui para frente, mas vamos começar falando um pouquinho daqui para trás, tá? Que é o grau A. Então, vocês viram lá que as notas foram postadas, né? A frequência, bonitinho. De maneira geral, né? Tanto na atividade prática quanto na Ativari, vocês saíram muito bem, tá? Porque é o que a gente vem fazendo desde o início, né? E já puxando do semestre passado da auditoria 1. Então, não teria como vocês irem mal, né? Claro que sempre tem algum aluno que se esforça para errar mais que os outros, né? Mas por isso a gente troca, né, essas informações, faz essa interação para fazer uma análise, tá? Como foi feito. Basicamente, pessoal, a maioria ali dos descontos que vocês tiveram, principalmente na Ativari, ali na questão lá da auditoria do passivo circulante, foi em relação a erros de português, né, e erros de formatação. Porque, assim, ó, até eu estava comentando com a Josi hoje de tarde, lá que ela estava no estágio lá na SMED, né, que na altura do campeonato, né, onde vocês já estão fazendo relatório de estágio, fazendo TCC, já estão em auditoria na parte final, né, e principalmente uma matéria onde o aluno ou o profissional da auditoria vai ter que escrever, fazer relatório, a gente tem que procurar escrever bem, né, para não ter problemas, tá? Claro que foi um outro errinho, né? Alguém colocou ali verificação com 2 S's, né? Mas não vou dizer quem é, mas, né? Acontece essas coisas aí, mas é tranquilo, tá, pessoal? Vocês querem comentar? Alguém quer comentar do grau A, reclamar da nota, alguma coisa assim? Acho que está tranquilo, né? Ninguém está se manifestando. Baldiceira, gostou da tua nota? Podia ter sido um pouquinho melhor, mas tá ótimo. Quanto que tu ficou? 9,9. Não. O lado bom é que tu tem como melhorar para o grau B, né? No próximo eu vou tirar 11. Não tinha ponto do Covid nesse aí? Não, em auditoria não, só em avançada. Por isso que eu vou dizer que tiro 9,9, então. Na quinta o Covid não trabalha, Edmar. Tem isso. O Covid não trabalha na quinta, sábado e domingo, tá certo? Vamos lá. Tá, então, grau A, fechamos, né, essa porta, viramos essa página, vamos seguir no grau B. Grau B, pessoal, tá? A gente ainda vai seguir, né, nesse mesmo modelo aí de estudo teórico, né, de pareceres, porém, como eu já tinha prometido para vocês algumas aulas atrás, né, eu estou aí arranjando alguma coisa para vocês fazerem uma auditoria na prática. Porém, isso depende muito dos horários que vocês têm disponíveis, tá? Porque essa auditoria, a documentação, que é uma documentação real, não pode sair do local. Vocês vão ter que ir até o local, tá? Então, para começo de conversa, né? Antes que o Edmar reclame, eu acredito, né, conhecendo vocês, que durante o dia da semana ou de manhã de tarde, é muito difícil vocês se deslocarem, né, dos seus trabalhos a um outro local, correto? Principalmente quem não mora em Vento. Sim. Confere? Confere. Tá. Depois disso, tá? Eu vou colocar ali no WhatsApp depois da aula, né? Não hoje também, mas mais para frente, né? 1 ou 2 semanas seguintes. Vamos ver quem tem disponibilidade, tá? De vir durante a semana, né? Me encontrar ali na secretaria para fazer esse trabalho prático de auditoria. E aí, claro, a gente vai ver quem pode, quem não pode, e a gente vai fazer ali grupos, subgrupos, né? Dividir tarefas para a gente sair um pouco dessa parte teórica e trabalhar com documentos reais e vocês fazerem auditoria, tá? Não é uma auditoria em demonstrações contábeis, não será uma auditoria em demonstrações contábeis, mas será uma auditoria em prestação de contas,
tá? Então, vocês vão usar os mesmos procedimentos que a gente vem fazendo, vão anotar isso e vão relatar depois, tá? Mas então, assim, ó, nem que seja um aluno que possa vir, a gente pode também flexionar para fazer ou no sábado de manhã ou à noite, na quinta-feira, horário da disciplina, tá? Claro, como eu disse, para o pessoal que não mora em Bento é mais difícil, tá? Não estou exigindo isso aí, mas eu quero proporcionar para vocês essa oportunidade de fazer uma auditoria real, já que a gente não vai conseguir fazer devido às aulas remotas, né? Na própria FITEC, mas trazer, né, essa possibilidade real para vocês fazerem auditorias, tá? Trabalhar na prática essa questão dos procedimentos e, claro, depois fazer o parecer de auditoria, que não vai ser bem, né, uma auditoria, mas vocês vão usar esses mesmos mecanismos teóricos nessa parte prática. Tá? Mas isso aí é mais para frente. A ideia é fazer isso ali pela metade de junho até o início de julho, ali entre as aulas 14, 16 ou 17, ali, né, se aproximando já do final do grau B. Tá? A gente está na aula 11, então a gente tem aí umas 3, 4 semanas para resolver isso, tá? Mas, assim, já vão vendo a possibilidade, eu sei que, às vezes, dependendo do trabalho, alguns têm um dia de folga, uma manhã de folga, uma hora para compensar, tá? Tranquilo, tá? No máximo seria um turno, né? 4 horas de manhã ou de tarde, mas, assim, pode ser 3, 2 horas, só que dependendo, assim, do montante de documentos, 1 hora, meia hora não vai dar. O ideal é, no mínimo, 2 horas. Então, quem puder já ir vendo isso aí, vai me relatando, mas mais à frente eu vou lançar essa pesquisa ali no grupo de WhatsApp para ver quem pode, quem não pode, tá? Para a gente ver as possibilidades, certo? Bom, de imediato, deixa eu compartilhar com vocês o material da aula de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui, janela, aqui, tá? Dando prosseguimento, então, às nossas auditorias por bloco, tá? A gente vai ver hoje os últimos 2 grupos ou subgrupos, né, do balanço patrimonial, para que na próxima semana a gente possa entrar já na demonstração de resultado, né? O que é importante auditar numa demonstração de resultado. Fazendo uma retomada do que a gente teve até aqui, né, pessoal? Então, dos grupos que a gente já fez, né? Ativo circulante, ativo não circulante e passivo circulante, o que a gente viu que deu mais trabalho, né, o que exigiu mais, assim, da gente, foi o ativo circulante. Não só porque foi a primeira situação que a gente fez, mas por ser aquele grupo, né, mais líquido, né, do balanço patrimonial, onde temos ali caixa, estoques, valores a receber. Então, esse grupo, independente se eu estou fazendo por grupos, ou o balanço, ou as demonstrações como um todo, é sempre o grupo que o auditor vai dar uma atenção mais carinhosa quando está fazendo a auditoria, tá? Porque envolve a receita de vendas, no caso a prazo, tá ali os valores a receber, envolve a questão da despesa antecipada, né, que também está ali no ativo circulante, envolve, lógico, caixa, banco, estoque, então é aquela parte mais líquida, tá? Depois, o segundo lugar que a gente viu até agora, dessas 3, é o passivo circulante. Por quê? Porque ali também a gente tem as obrigações a pagar, sejam elas de tributos, sejam elas de fornecedores, a questão de empréstimo, financiamentos de curto prazo, né, receitas antecipadas. Então, esses 2 grupos circulantes são o que os auditores, né, o trabalho de auditoria, procuram sempre começar, ou dedicar maior parte do trabalho de campo nessas pesquisas. Claro que aqui, como a gente está trabalhando com contas pequenas, né, quantidade de contas pequenas, a gente está analisando uma a uma. Mas se a gente pegar um balanço maior, grande, real, e já dando um spoiler, a gente vai ter uma atividade prática de grau B, que vai pegar balanços reais, tá, de auditoria, vocês vão ver que, às vezes, a gente não vai ter tempo para analisar todas as contas. Então, a gente vai ter que ver quais as mais importantes, as que representam mais aquele grupo, para analisarmos, para auditarmos, tá? E dos 3 grupos que a gente viu, o mais, não vou dizer o mais tranquilo, mas o menos difícil é o ativo não circulante. Claro, não é para deixar ele de lado e largar ele, tá? Mas são questões de imobilizado, a maioria das empresas tem no seu ativo não circulante imobilizado,
tá? Não são todas que têm investimentos, não são todas que têm intangível, tá? Não são todas que têm realizável a longo prazo. Então, ela necessita de um tempo menor, né, de auditagem em relação aos outros grupos. Claro, mas não significa desprezar e não olhar. Tá? Se tem contas interessantes, se tem tipo partes relacionadas, né, que a gente viu lá em avançada, o auditor vai ter que ver, mas por isso existe a fase do planejamento. Tá? E hoje nós vamos entrar nos outros grupos ali, que é o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Tá? Passivo não circulante, pessoal. Alguém pode me dizer qual a ou as características do passivo não circulante? Oh, será que eu vou ter que chamar alguém aí para falar? É pelo grau de exigibilidade? Sim, mas que grau de exigibilidade tu fala? Maior, menor, crescente, decrescente? Ai, professora, agora tu me... Ai, ai, ai. Quem é que pode ajudar a Leite aí, pessoal? Qual é a característica principal do passivo não circulante? São os exigíveis a longo prazo? Muito bem. E esse longo prazo, Joyce, é o quê? Que seriam pagos com mais de 12 meses. 12 meses, nunca esquecendo, a contar da data do balanço. Então, se eu gero um balanço patrimonial diariamente, cada dia esse realizável a longo prazo pode alterar e passar para o curto prazo, né? Então, não é 12 meses de janeiro a dezembro, é 12 meses a contar da data do balanço, tá? O que acontece, então? Quando eu vou fazer meu planejamento de auditoria, eu vou ter que ter em mente, né, essa preocupação, esse conceito aí de que a gente está, tá, à frente de uma situação de exigibilidades, obrigações que a empresa tem para pagar a longo prazo, acima de 12 meses, a partir da data do balanço, tá? Então, quais contas a gente tem que ter em mente, sem olhar o balanço, mas quais contas a gente sempre vem à nossa mente quando a gente fala de passivo não circulante? Empréstimos e financiamentos? Ok, então, essa é a conta. Se quando a gente fala em ativo circulante, a gente lembra a caixa, quando a gente fala em passivo não circulante, a primeira conta que é top de linha, que sempre aparece, que é campeã de bilheteria, é empréstimo e financiamentos a longo prazo. Porque hoje, tá? Tudo bem, eu tenho empréstimos, tenho financiamentos que são menos de 12 meses, mas a grande maioria é de 24, 36, 10 anos, né, que são ali 120 meses. Então, quase certo que eu vou ter um empréstimo ou financiamento de mais de 12 meses. Então, essa é a primeira preocupação, né? O que é que eu tenho que fazer em relação a empréstimo e financiamentos, tá? Tal qual a gente fez no circulante, no passivo circulante. Verificar se tem o documento, o contrato de empréstimo, o contrato de financiamento, através da inspeção, né? Verificar se for o caso, fazer uma circularização, uma investigação, né? Com o banco ou com a financeira, tá? Então, esses são procedimentos que são usados em todos. Eu só tenho que ver se há ou não a real necessidade a partir do montante envolvido naquele empréstimo, financiamento, por exemplo, e também a sua participação no total do passivo, tá? O que mais que a gente pode encontrar em passivo não circulante? Depois de empréstimo e financiamentos. Algumas provisões? Na verdade, provisões não, porque provisões, como a contrapartida é uma despesa, ela está no circulante, tá? Mas, o que pode estar no não circulante? Fornecedores, tributos a pagar, que mais ali? Tributos, fornecedores, encargos, ações a trabalhar, né? Porque o que acontece? Tudo que está no circulante
passivo circulante e pode estar no passivo não circulante. A única diferença é que uma é até 12 meses, a outra acima de 12 meses. Então, se eu comprei de um fornecedor para o meu estoque e vou parcelar em 20 vezes, bom, 12 parcelas vai estar no circulante e 8 parcelas no não circulante. Tá? Claro que isso é mais difícil de aparecer, mas não é proibido de aparecer. É o regramento contábil, né? São os princípios contábeis que determinam dessa forma. Então, pessoal, vou compartilhar de novo aqui o material, né, que eu tinha descompartilhado, para ver o que é que nós temos aqui, ó. Nós temos o balanço aqui, o extrato do grupo passivo da empresa Tiwali Limitada, em 31 de dezembro. Bom, o passivo circulante eu só deixei diversos aqui para a gente fechar, porque não é o nosso alvo hoje, vocês já fizeram isso na Ativari. Nosso alvo é aqui, ó, passivo não circulante e patrimônio líquido. Mas mais precisamente o passivo não circulante, que a gente estava conversando agora. O que é que acontece, ó? Eu tenho fornecedores de longo prazo, ou seja, eu tenho fornecedores a pagar após 12 meses, ou seja, lá a partir de 1º de janeiro de 2022, que dá 12 meses a partir da data do balanço, tá? Eu tenho um parcelamento tributário de longo prazo, ou seja, estava devendo imposto, não consegui pagar, fui na Receita, fiz um parcelamento, gerei uma certidão positiva com efeitos de negativa, então, ok, regularizei minha situação e estou pagando parcelado. E como eu fiz a perder de vista, então eu tenho algo lá a partir de 12 meses, mais de 12 meses, né, que eu estou pagando a Receita Federal, por exemplo. E aquela conta campeã de bilheteria que a gente comentou, empréstimos e financiamentos de longo prazo, que quase sempre vai existir, independente do tamanho da empresa. Não porque as empresas no Brasil estejam sempre necessitando de dinheiro, é porque o Brasil tem uma linha de crédito interessante. Claro, os juros, né? Não estou discutindo juros aqui, são altos, são baixos, mas tem muitas linhas de crédito para grandes, pequenas, médias, microempresas. E não necessariamente uma empresa pegar um financiamento ou um empréstimo significa que ela esteja com fluxo de caixa fraco. Às vezes é para reinvestir, foi feito um planejamento, então essa conta vai estar ali. Mas qual é que é o segredo dela, tanto aqui como lá no circulante, empréstimo e financiamentos? É o momento que aquela pessoa da empresa, seja o chefe, o dono, o diretor, seja o tesoureiro, ou seja, um auxiliar administrativo, pode usar, administrativo ou contábil, né, o auxiliar, ou estagiário, pode usar para fazer aquela sua lavagem de dinheiro, pode usar para fazer o seu desvio de dinheiro, né, aquela maquiagem contábil. Claro, isso se a pessoa está de má fé e se ela tem os acessos corretos, e o controle interno não é qualificado. Mas por isso que o auditor, né, ele tem que trabalhar com hipóteses, tá? Não pode só acreditar nas palavras que está tudo ok. Então, pessoal, no passivo não circulante, nesse nosso exemplo aqui, nós temos essas 3 contas. Tá? Como você pode notar, mais da metade do valor do passivo não circulante é de empréstimo e financiamento de longo prazo, certo? Pois eu vou comentar as observações aqui. Então, quando a gente for fazer o nosso planejamento de auditoria para o grupo passivo não circulante, basicamente eu não preciso colocar todos, né? Claro que testes de observação, testes de observância e testes substantivos, eles têm que estar, mas os procedimentos, tá? Basicamente é investigação ou inspeção e a questão de cálculo e circularização, tá? Para ver se existe isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, posso circularizar com fornecedores, ver se tem as notas, posso investigar, circularizar com a Receita Federal ou Receita Estadual, né, dependendo de onde que é esse parcelamento, ou até municipal, né? E posso circularizar com banco, corretoras, quem fez esse empréstimo ou financiamento para a empresa, tá? Então, esses procedimentos são os mais comuns também, é aqueles que a gente vem usando sempre desde a primeira aula, tá? Ok. E concomitante com essa auditoria do passivo não circulante, nós vamos trabalhar a auditoria do patrimônio líquido, tá? E aí eu já pergunto para vocês,
tá? Deixa eu abrir minha câmera de novo aqui, tá? Vamos ver aqui, vocês estão me vendo, ok? Então, pergunto para vocês, quais são as características do glorioso grupo patrimônio líquido? Alguém pode me dizer? O capital próprio. O que mais? O resultado do exercício. Também, o que mais? As reservas. Só virei de lado aqui porque eu tô numa outra live aqui também no computador e aqui no Note eu tô com a aula de vocês, tá? Atacando em todas as pontas, né? Fazer o quê? Então, como vocês falaram, nós temos o capital próprio da empresa, né? O famoso capital social ou capital financeiro ali, né? Dependendo do tipo da empresa, do seu nome. Eu tenho as reservas, que são duas, basicamente, reserva de lucros e reservas de capital, e dentro delas eu tenho as subdivisões. Então, por exemplo, dentro das reservas de lucro, eu tenho reserva estatutária, reserva legal, reserva para contingência e por aí vai. A gente viu um pouco dessas reservas lá em contabilidade intermediária, né, para quem já fez, e principalmente fez com o tio Ali, e quem está agora em societária vai ver isso, inclusive, na próxima aula, tá? E também temos ali a questão dos prejuízos acumulados, ações de tesouraria, que são aquelas contas que diminuem o valor do patrimônio líquido, tá? Ações de tesouraria são contas para sociedades anônimas, né? Quando a própria empresa compra ações dela para mexer o mercado, né? Para mostrar ali na bolsa que as ações estão sendo compradas e vendidas. Como ela está comprando dela mesmo, por isso que é uma conta redutora, ela não está aumentando o capital, ela está deduzindo, tá? O que é que acontece, pessoal? Então, esse grupo, o auditor, né, ou a auditora, tá, ou o trabalho de auditoria, tem que ficar atento, basicamente, primeiro, se o capital social que está ali está contratado, tá? Se, por exemplo, se temos o contrato social ali e os valores que os sócios prometeram integralizar estão ali, e se já foram integralizados. Porque, como vocês com certeza em algum momento da faculdade viram algum exercício, né, de balanço patrimonial, se não fecha o balanço, o que é que o professor faz? Vamos ajustar aqui no capital social, patrimônio líquido. Porque na prática é ali que a gente faz os ajustes, ele é a diferença do ativo e passivo. Claro que esses ajustes não podem ser ilegais, né, ou incorretos, tem que seguir todas as normativas, todos os regramentos que existem, tá? E, claro, as outras contas que procuram, né, que devem ser também analisadas, é se tem lucros ou se tem prejuízos, para ver se realmente a apuração do resultado foi feita corretamente. Claro que se eu estou auditando todas as demonstrações contábeis, eu vou confrontar a DRE com o patrimônio líquido, principalmente lucros ou prejuízos, até a própria demonstração de mutações do patrimônio líquido, para ver se as informações estão casando, se estão batendo as informações, tá? Então, vou compartilhar o arquivo de novo, tá? Então, aqui, a nossa gloriosa empresa Tio Ali Limitada tinha algumas contas aqui, ou melhor, tem, né? Aliás, tinha, porque era em 31 de dezembro, algumas contas no seu patrimônio líquido. Claro que o capital social era esse valor aqui, contabilizado, e tínhamos o capital social a integralizar, ou seja, desse valor aqui que os sócios prometeram lá no contrato, ainda faltava os sócios disponibilizarem para a empresa esse montante de 250 mil. Por isso que ela é uma conta diminutiva aqui, tá? Aí, dentro da reserva de lucros, né, que aqui eu não abri, mas eu especifiquei ela, eu tenho 3 reservas, que todas elas se originam dos lucros, tá? Reserva para contingências, ou seja, os associados, os acionistas podem determinar que uma parte do lucro vai para essa reserva, justamente para evitar que qualquer coisa emergente que aconteça tenha já essa estimativa, essa previsão, tá? Eu posso criar qualquer reserva estatutária, basta estar no estatuto e ter a aprovação dos sócios ou da assembleia de acionistas. Então, essa reserva estatutária pode ser para
reformas, obras, plano de benefícios de empregados, então elas são livres, tá? Desde que tenham documentação e uma aprovação interna ali, dependendo do tipo da empresa, tá? E, claro, eu tenho a reserva legal. A reserva legal também a gente viu alguma coisa lá em contabilidade intermediária, tá? A reserva legal, ela é prevista na Lei 6404, ela pode ser retirada o valor de 5% dos lucros, tá? Para constituir essa reserva legal, que também tem vários objetivos. E ela só tem um limitador, que é ou 20% do capital social ou 30% de todo o patrimônio líquido, tá? Então, não tem problema quanto a isso, certo? E, por fim, aqui nesse nosso exemplo, eu tenho a questão da gloriosos, né, prejuízos acumulados. Então, essa empresa que não, ou no último ano não conseguiu lucro, ou já vem com alguns acúmulo de prejuízos, e nesse momento ela contabilizou 55 mil, saldo devedor, por isso que está reduzindo aqui o patrimônio líquido. Tá? Então, qual que é o trabalho do auditor aqui? Verificar se tem o contrato social e ver se os valores fecham, procedimentos ali de inspeção, né, investigação, verificar se realmente essa parte integralizada não foi integralizada, se essas reservas aqui têm atas, no mínimo atas ou estatutos ou decisões dos sócios para ser constituída, no caso, contingências estatutárias, e, basicamente, na reserva legal, verificar se o cálculo dela está de acordo com a Lei 6404, né? Tanto no percentual anual como no percentual limitador, tá? E prejuízos acumulados, como eu disse antes, verificar se as demonstrações de resultado ou a própria apuração do resultado, lá no livro Razão, confirma esses valores e, lógico, o prejuízo. Por que é importante aqui o prejuízo? Porque você sabe, se uma empresa tem prejuízo, ela pode compensar esse prejuízo futuramente, dependendo do regime tributário que ela está inserida, né? Lucro real, por exemplo, ou lucro... eu esqueci o nome do outro lucro lá, lucro real, lucro arbitrário e lucro presumido, isso aí. O arbitrário é quando tem investigação ali, auditoria, mas é o lucro presumido ou lucro real, basicamente, influencia muito quando a empresa tem ali prejuízos e podem compensar dentro também dos limites de compensação, conforme, pelo menos quem teve aula comigo de planejamento tributário fez esses cálculos, tá? Em semestres anteriores. Bom, pessoal, então, a gente conversou aqui, então, sobre o passivo não circulante e sobre o patrimônio líquido. Comentamos aqui, né, o que é mais sensível, o que não é. Lembrando que isso aqui, como eu digo sempre, tá, isso aqui não é exatas, então, se você quer planejar tintim por tintim, conta por conta, aí é trabalho do auditor, né? Tanto aqui no trabalho teórico quanto na vida real. Mas também não está errado eu escolher só uma ou duas contas para auditar, para fazer os procedimentos de auditoria, as mais relevantes, já que o meu parecer, já que o meu trabalho, ele procura identificar coisas relevantes, tá? E não só coisas, e não coisas pequenas. E sempre lembrando, né, se eu identifico algum erro, se eu identifico algum problema no trabalho de auditoria, eu posso, né, comunicar isso à empresa e solicitar a correção. Se a empresa corrigir, resolvido o problema, tá? Não precisa esconder a informação só para dar um parecer com ressalva ou adverso, ou com abstenção de opinião. Então, por isso que a empresa contrata um auditor, tá? Para verificar e já corrigir, se for o caso. Agora, se o auditor informou, comunicou, que a empresa não corrigiu até a data do final do trabalho de campo, aí sim, se for relevante, claro, essa ressalva, esse fato relevante vai influenciar o parecer da auditoria, tá? Bom, vocês vão, né, lógico, fazer aquilo que vocês estão habituados, fazer o planejamento naquela tabelinha do Word, colocar ali o que é que vocês vão planejar fazer e os testes realizados, tá? Aqui vocês vão
justificar, então vocês vão registrar o que vocês realizaram ali na segunda coluna, e a justificativa pode ser uma justificativa geral, tipo, usei os procedimentos de investigação, circularização e inspeção, tendo em vista que as contas do passivo têm a peculiaridade de longo prazo. Então, está aí uma justificativa pronta, né? Já dita aqui, quem não copiou vai assistir o vídeo gravado e vai copiar, tá? Mas o importante é sempre a gente justificar o procedimento escolhido. Porque, como eu disse anteriormente, não é exato, é subjetivo. Então, eu posso ter uma interpretação, a Josi outra interpretação, a Aline outra interpretação. E todas corretas. Eu só tenho que justificar por que eu escolhi essa, a Josi justificar porque escolheu aquela e a Aline também. Tá? É assim que a gente começa a treinar para a vida real, justificar a decisão. Tá? Porque a gente sempre vai ser questionado, não só em auditoria, mas em outros trabalhos de contabilidade, por que fez dessa forma, por que escolheu esse procedimento. Tá? Então, a gente tem que começar a treinar a justificativa, o embasamento, tá? Para ter argumentos, né? Seja com o nosso cliente, seja com o nosso fornecedor, seja com a nossa chefia. Tá? E, por fim, claro, né, pessoal, confeccionar o parecer da auditoria. Além de confeccionar naqueles modelos padrões, que vocês também já estão bem tranquilos, só cuide para não ter erro de português, cuide, né, ali no primeiro parágrafo é só o extrato do grupo passivo, é o extrato do balanço patrimonial, mas vocês vão só auditar esses dois grupos, então não é para colocar todas as demonstrações ou o ativo, tá? Só adequem com a situação. E, claro, justificar por que escolheu esse parecer. Né? Muitos me perguntaram no grau A, a justificativa pode ser a ressalva que eu coloquei no parecer? Pode, não tem problema. É só ser claro e objetivo, né? Não ficar enrolando ali e não dizer coisa com coisa, tá? Claro que a partir do planejamento, dos percentuais de aceitação das divergências, que esses percentuais de aceitação de divergências, eles servem para todos os grupos, tá? Vocês é que vão definir qual a relevância a partir de qual percentual, tá? E aqui nós temos aquelas informações extras, então vamos comentá-las. Então, em relação a fornecedores de longo prazo, a minha investigação com circularização, por exemplo, confirmou a operação. Então, beleza, tá? Em relação ao meu parcelamento tributário, o meu cálculo do parcelamento, ou seja, eu peguei o parcelamento, vi quantas parcelas eram, dividi, diminui quantas foram pagas, então eu fiz o cálculo, né, para ver se bate, esse cálculo confirmou que a empresa não contabilizou a correção monetária, porque geralmente o parcelamento tributário, ele envolve juros e correção monetária, tá? Que, lógico, o governo não quer perder. E nesse caso aqui, o nosso trabalho de campo identificou que, ok, a parte do capital, né, estava ok, parcelada, a taxa de juros ok, porém, não foi contabilizada a correção monetária. É relevante, não é? A correção monetária nada mais é do que eu pegar uma taxa inflacionária, ou IGP, ou INPC, ou IPCA, nesse caso aqui, geralmente é o IGPM, né, que é um índice inflacionário, e verificar. Se for um percentual mínimo, talvez não seja relevante. Se for um percentual qualificado, talvez seja relevante. Então, vai depender de quanto esse parcelamento tributário significa dentro do passivo não circulante e de quanto vocês estão já experientes em achar que é relevante ou não, tá? E, por fim, empréstimos e financiamentos, a inspeção ali na documentação, no contrato de empréstimo, no contrato de financiamento, verificou que o valor, né, juros ali, tudo está corretinho, certo? Beleza, então a única divergência aqui no passivo é essa questão da correção monetária, passivo não circulante. Passando para o patrimônio líquido, tá, pessoal? Capital social. Na inspeção, ou seja, na verificação ali do contrato social, né, que está lá arquivado, bonitinho, autenticado, original, a gente verificou que teve um erro de digitação. Então, no contrato tem esse valor aqui,
e o tio Ali da vida, na hora de digitar lá no balanço, fazer o lançamento contábil, digitou esse valor, né? Dedinho ali, escorregou, né? Muito creme nas mãos, escorregou no teclado, digitou errado, tá? No capital a integralizar, a minha inspeção não encontrou a documentação que comprova, ou seja, quando o sócio você compromete a entregar esse valor, vamos dizer assim, que seja um sócio, ele se comprometeu a entregar esses 2.700.000. Vai ter ali o recibo, o comprovante que ele ou depositou o dinheiro ou entregou os bens. E vai ter outro documento dizendo, do valor total em contrato ainda falta integralizar 250.000. No caso da minha inspeção, eu achei o contrato com esse erro de digitação, porém não achei em nenhum lugar dizendo que ainda falta. Então, pelos documentos encontrados, estava tudo ok, já era para estar tudo colocado aqui, mas ainda tinha no balanço essa conta redutora aqui. Então, vai de vocês verem quais os procedimentos necessários, tá? Tipo assim, né, pessoal? Todas essas divergências aqui, e eu coloquei parecer sem ressalva. Por quê? Porque durante o meu trabalho de campo, mandei comunicação para a empresa fez a correção, ou apresentou os documentos. Tá, beleza. É uma justificativa simples, só para fazer o parecer sem ressalva, que é o mais fácil? Aqui, né, a gente está fazendo, mas se o aluno fizer com ressalva ou adverso, também vai, né? Então, não tem problema, não precisa ser o mesmo parecer nas mesmas situações, tá? Dentro de reserva para contingências, tá? A minha inspeção lá na ata dos sócios ou dos acionistas verificou que um sócio não assinou a ata, tá? Então, eu não digo quantos sócios tem, mas faltou apenas uma assinatura de um sócio na ata que definiu o valor para a reserva de contingências. Então, é relevante, não é? Para a reserva estatutária, a inspeção na documentação e o próprio cálculo, né, confirmou que está tudo de acordo com o estatuto da empresa, ou seja, os percentuais deduzidos do lucro para cá estão corretos. A reserva legal, tá, confirmou ali tanto a inspeção como o cálculo dos percentuais, cálculo do limite, confirmou que está de acordo com o que é previsto na Lei 6404 de 76. E, por fim, a conta prejuízos acumulados, a minha inspeção e cálculo, né, do lucro, lá peguei o livro Razão, vi lá o ARE, né, apuração do resultado do exercício, e cheguei à conclusão, via DRE, e cheguei à verificação que também tem um erro de digitação, era para ser 5.000. E o tio Ali aqui também escorregou o dedinho no creme ali para as mãos da Natura e digitou 55.000, certo? Então, pessoal, a partir dos grupos, da importância dos grupos e das contas dentro de cada grupo, e a partir dessas observações, a gente vai fazer, daqui a alguns instantes, esse trabalho que a gente já vem fazendo, o planejamento e o procedimento que praticamente todos, mas mais prioritariamente a escolha e justificativa e, claro, confecção do parecer de auditoria, especificamente para esses dois grupos, PNC e PL, tá? Alguma pergunta que não entendeu dessas informações aqui? Professor, só para confirmar, apenas um parecer isso? Vocês vão fazer o que vocês fizeram, tipo na Ativar ou nos outros, fazer a tabelinha no Word e fazer o parecer da auditoria, justificar os procedimentos e o parecer. Tá bem, obrigada. Antes que alguém pergunte, não precisa postar nada, tá? Isso aqui é aquecimento, é teste, tá? Claro, se vocês quiserem me enviar ali no WhatsApp ou por e-mail para analisar, como vocês sempre fazem, lógico, né? Para isso que a gente está aqui. Mas não precisa postar, não está valendo nota isso aqui. Isso é aquecimento. A gente está terminando hoje o balanço patrimonial como um todo, os trabalhos de auditoria, e semana que vem a gente vai entrar nas contas de resultado, na DRE. E, a partir disso, a gente vai começar a fazer o trabalho em todas as demonstrações
tanto na teoria como naquele trabalho prático que eu desejo fazer. Não sei se eu consigo, mas eu desejo fazer com vocês ainda nesse semestre. Mais algum questionamento que não entenderam sobre as observações, sobre procedimentos aqui no passivo não circulante e no patrimônio líquido? Por enquanto, tudo certo. Qualquer coisa a gente te manda um WhatsApp, já diria o Gilvan. Isso aí, para quem está no TCC, né, dona Camila? É assim, por enquanto tudo certo, qualquer coisa manda o WhatsApp. Isso aí. Aí, entre parênteses, Carijo, 2021, página 5. Né? Só não vale deixar para a última hora, né? Esse aqui não tem prazo, né? A última hora é quando tiver o trabalho com prazo. Não, o problema é deixar para a última hora as dúvidas, né, pô? Antes tarde do que mais tarde. Às 44h59 do segundo tempo, me sai com uma dúvida e ainda tem que postar? Não, né? Edmar, é o desespero que aflora a criatividade. É isso aí, né? Cada um se motiva do jeito que quer, né? Por exemplo, a Letícia se motiva em fazer antes dela mesma, né? Ela tá que nem o Flash, né? Quer ser mais rápido do que ela. Então, antes de eu postar a atividade, ela já está postando a resposta, né, Leti? Mas é isso aí. Tu continua fazendo isso, Letícia? Eu? Não, essa semana nem vou conseguir, não vai dar. Letícia, tu continua fazendo isso, Leti? A Leti, ela parece que tem a joia do tempo, né? Ela avança no tempo, vê a atividade, retorna e já está fazendo, né? Hermione, hein? Pessoal, se não tem dúvidas, tá? A gente já vai terminar aqui, mas antes eu tenho alguns avisos, alguns lembretes. Primeiro, entre lá no Moodle, né? Clique lá nas atividades, nas aulas, para garantir para a FTech que vocês estão acessando e vocês estão participando das atividades, tá? A gente sempre usa o WhatsApp para agilizar, mas há ainda essa necessidade normativa da faculdade de entrar no Moodle e clicar lá, tá? Outra coisa, eu falei ali no início, né, que a Graziela já vai fazer o estágio com o CIE lá, pelo CIE, na SMED, mas a gente está precisando de mais estagiários pelo CIE, né, aquele estágio remunerado, não precisa estar cursando a cadeira de estágio, pode estar no primeiro semestre, se for o caso, tá? A bolsa de 30 horas ali da Graziela o que, Graziela? Quando que te falaram? Tudo fica 840. Isso, porque tem a bolsa e somado a isso tem o Vale Boia, né? O Vale Alimentação. Então, Vale Transporte. 6 horas diárias, né? 6 horas diárias, que dá para fazer 4 da manhã, 2 da tarde, ou o contrário, ou 3 da manhã, 3 da tarde, e ganha esse valor aí. Então, a gente está precisando pelo menos mais 2, 3 aí. Eu sei que todos estão empregados, ganhando salários poupudos, tá? Mas daqui a um pouco alguém não está, ou vocês conhecem alguém que precisa, tá? É só avisar, né? Tá matriculado em qualquer curso, não, mas cursos relacionados, assim, à área administrativa, financeira, contábil, que é um trabalho ali de gerenciamento, tá? Que a gente precisa. Então, ainda está aberto, tá, pessoal? Então, eu sei que tem a Josi, que está no estágio curricular lá, nos ajudando em custos, trabalho que a Aline já começou ano passado, a Grazi agora vai começar essa questão de gerenciamento, tá? Eu nem vou dizer para ela onde que ela vai trabalhar, mas não vai ser na minha sala, tá? E temos outras funções lá, né? Dar continuidade a outros trabalhos que a gente precisa lá. E é pelo CIE remunerado, certo? Então, quem quiser, quem souber, basta estar matriculado no curso superior e depois fazer o cadastro no CIE, mas aí a gente orienta direitinho. Certo, pessoal? Então, vamos finalizando o vídeo, né, o encontro hoje. Daqui a pouco eu já vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, vou mandar o link para vocês. Façam essas atividades, questionem vocês mesmos, né, não fique só copiando e colando e sempre parecer sem ressalva, sempre parecer sem ressalva. Treinem outros pareceres, pratiquem, tá? Porque depois da questão do controller, da gestão ali financeira, o trabalho de auditoria, que é exclusivo do contador, somente auditoria independente, né? Ou até pública, dependendo das legislações municipais,
ele é o filão de mercado, tá? O contador base, o contador basicão, esse também, né, tá ali, não vai ficar desempregado, porém, é o base. Então, a gente precisa diversificar a nossa atividade, até para o profissional contábil ser valorizado também, tá? O profissional contábil, ele tem que entender um pouco de tudo, certo? Claro, ele não é especialista, porque ele não tem, talvez não tenha um curso de direito, tem uns que fazem, né, direito, contábeis ali, administração, mas tem que pelo menos entender para compreender a situação e o meio onde ele está inserido, para ajudar, né, quem está à sua volta e, lógico, para qualificar seu trabalho e garantir, né, honorários interessantes. Mas para ter honorários interessantes, tem que ter um trabalho interessante e qualificado. Por isso, né, treinem, façam. Aqui não tem problema de errar, tá? Pergunte para o tio Ali e a gente está aí disposto a ajudar vocês, né? Tranquilamente. Mais alguma pergunta, alguma coisa?